Oi, galera do Me Salva, bem-vindos ao módulo de Fisiologia do Sistema Cardiovascular 1. E essa primeira aula será uma pequena introdução à fisiologia cardiovascular. Bom, pessoal, todos os organismos precisam trocar substâncias com o meio externo. Essas substâncias são água, oxigênio, nutrientes e por aí vai. Os primeiros organismos que surgiram foram organismos unicelulares, que são as bactérias, que também fazem essa troca de substâncias com o meio externo. No caso, então, das bactérias, essa troca é feita por um processo chamado de difusão. Dessa forma, então, as bactérias elas captam as suas substâncias importantes para a sua sobrevivência por meio de difusão do meio externo para dentro dela e também eliminam os seus resíduos metabólicos de dentro dela para o meio externo também por difusão. Só que, com o aparecimento de organismos multicelulares, ou seja, formados por muitas células, a difusão de substâncias para suprir a necessidade nutricional desses organismos passou a ser inviável, uma vez que células de camadas mais profundas não estão em contato com o meio externo. Dessa forma, então, a taxa de difusão de oxigênio, por exemplo, que é muito importante para a sobrevivência das células, não vai suprir as necessidades de consumo dessas células mais internas. Ao longo da escala evolutiva, então, há um aumento da complexidade e do tamanho dos organismos, fazendo então com que haja necessidade de haver uma perfusão mais eficiente desses tecidos. Foi preciso, então, o desenvolvimento de um sistema circulatório para transportar os nutrientes e o oxigênio do meio externo da superfície corporal para o meio interno. No caso dos mamíferos, mais precisamente, então, dos humanos, que é o que nos interessa aqui, esse sistema circulatório, então, deixa eu botar aqui, esse sistema circulatório, então, no caso dos humanos, é formado por vasos, que são preenchidos com sangue, então são os vasos sanguíneos, e alguns desses vasos também têm outros tipos de vasos, que são vasos preenchidos com linfa, que são os vasos linfáticos. Então, o sistema cardiovascular e o sistema linfático fazem parte, então, desse sistema circulatório. Só que para nós aqui vai ser importante apenas o sistema cardiovascular, então eu não vou tratar do sistema linfático, mas só para vocês saberem que existe. Então, eu vou tirar aqui a linfa para a gente não se confundir. Nosso sistema circulatório, então, mais precisamente nosso sistema cardiovascular, é formado, então, de vasos sanguíneos, é formado, então, por um coração, que é chamado também de uma bomba muscular. Então, esse coração, essa bomba muscular, vai fazer com que o sangue circule por todo o corpo, para todas as extremidades do nosso corpo, de forma normal e saudável, fazendo, então, com que essas substâncias, que é oxigênio, água, nutrientes, tudo que a gente ingere, então, do meio externo, chega então a todas as nossas células de forma a suprir as suas necessidades metabólicas. Como acontece então essa circulação sanguínea no sistema cardiovascular humano? Bom, pessoal, trouxe aqui uma figura para vocês. Então aqui, como vocês bem lembram lá do ensino médio, provavelmente, a gente respira, então a gente capta oxigênio do meio, que chega aqui nos nossos pulmões. O nosso sangue, então, ele vai passar oxigênio para as nossas células e ele vai precisar, então, restaurar os níveis de oxigênio que estão lá nos nossos pulmões. Então, o sangue vai passar aqui pelos pulmões para se encher de oxigênio e depois novamente ir de volta para todas as nossas células e levar esse oxigênio para todas as células do corpo. Bom, como acontece então essa circulação sanguínea aqui no caso dos humanos? A circulação sanguínea aqui é uma circulação fechada, então nós vamos ter aqui o coração, onde nós temos um átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. A circulação então vai acontecer na seguinte ordem. O sangue que vai chegar lá do nosso corpo, sangue pobre em oxigênio, então aqui representado com a cor azul, que geralmente está representando então o sangue pobre em oxigênio, com pouco oxigênio, ele vai vir lá do nosso corpo através das veias cavas, então ele vai vir para o átrio. Opa, deixa eu pegar outra caneta aqui.
ele vai vir para o nosso átrio direito, através das veias cavas. Vou botar aqui para vocês verem os nomes. Das veias cavas, então, vai chegar no átrio direito. Do átrio direito vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, então, vai ter então uma artéria pulmonar, por onde vai sair o sangue do ventrículo direito. Então, do ventrículo direito para uma artéria pulmonar, que vai sair, então, em direção aos pulmões. Chegando nos pulmões, então, esse sangue vai ser oxigenado, né? Então, nós vamos ter vasos de calibres bem menores que esses vasos que estão saindo do coração. E daí, chegando aqui, esse sangue vai ser oxigenado, vai se encher de oxigênio. Então, aqui vai ter essa passagem pelos pulmões e vai sair dos pulmões por meio de uma veia pulmonar. Então, daqui para os pulmões. Então, dos pulmões, vai sair por uma veia pulmonar e vai chegar, então, no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, então, o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, finalmente, vai passar pela aorta. Eu vou botar um pouco mais para cima aqui. Vai chegar na aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, de maior calibre. Então, tá aqui. Vai passar, então, do ventrículo esquerdo para a aorta. E da aorta, então, vai para as artérias sistêmicas e para o resto do corpo. Chegando, então, no resto do corpo, esse sangue vai passar o oxigênio que está no sangue para dentro das células. E, novamente, os vasos sanguíneos vão voltar a carregar esse sangue que vai ser pobre em oxigênio. Então, o sangue rico em oxigênio está representado aqui em vermelho. Então, ele vai seguir essa ordem. Vamos recapitular. O sangue vai chegar nos átrios direitos pelas veias cavas. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, oxigena, do pulmão para as veias pulmonares, átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, aorta, da aorta para o resto do corpo. Então, esse vai ser o nosso processo de circulação do sangue, vai seguir sempre essa ordem sempre vai seguir dessa forma unidirecional. Então, o sangue nunca vai voltar, por exemplo, nunca vai vir do ventrículo direito para o átrio direito, por exemplo, numa situação normal, a não ser que haja talvez aí uma situação patológica. Mas numa situação saudável e normal, ele vai seguir sempre essa direção que é unidirecional, nunca vai ter um fluxo, então, retrógrado. Bom, pessoal, e para finalizar, então, quais vão ser as principais funções desse sistema cardiovascular? Como a gente já falou, então, uma das principais funções vai ser o transporte de substâncias. Essas substâncias, então, vão ser água, eletrólitos, gases, nutrientes, os nutrientes que a gente come, que a gente consome. Então, esses nutrientes eles vão passar dos vasos sanguíneos para dentro das células. E as células, então, elas vão eliminar resíduos metabólicos como o gás carbônico, que então vai passar esses resíduos para o sangue, e o sangue, então, vai levar para os órgãos especializados, então, a eliminar esse tipo de substâncias. Vamos tirar aqui, então. Outra função importante do sistema cardiovascular é a termorregulação, a regulação de temperatura. Então, o sangue ele vai regular o nosso corpo, os nossos vasos sanguíneos, conforme a temperatura, se tiver muito calor ou muito frio. Outra função muito importante também, que acaba resumindo essas outras duas funções, vai ser a função de homeostase. Então, ou seja, o sistema cardiovascular ele participa da manutenção da homeostase corporal. O que é a homeostase corporal? É uma situação de equilíbrio do corpo. Então, o corpo ele tem que estar equilibrado em relação à temperatura, em relação a pH, em relação aos íons. Então, o corpo, o sistema cardiovascular, ele vai ajudar a manter essa homeostase de forma que o corpo esteja em equilíbrio, não tenha excessos e nem faltas. E, então, para fazer a manutenção então, da nossa saúde, para a gente ter o nosso corpo normal e saudável. Certo, pessoal? Bom, então, essa foi uma pequena introdução para o nosso módulo
Então a gente se vê nas próximas aulas. Um beijo!